Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui um corte do Sport Center da ESPN Brasil, falando das novidades do rubro-negro. Pedro avança na recuperação e pode voltar a jogar em abril, um mês antes do previsto. Que maravilha, cara, graças a Deus, né? O melhor atacante do Brasil está voltando e é do nosso Mengão. Galera, vamos acompanhar aqui este corte. Quero pedir para você, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Obrigada, Edu. A gente sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. O nosso telão já tem o símbolo do Flamengo e o Felipe Luiz, porque ele tem algumas mudanças ou possibilidades para escalar esse Flamengo, com alguns jogadores lesionados que não estão à disposição e também fazendo a conta para o retorno do Pedro Henrique Torre. Exatamente. Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, um beijo para você, abraço aí para todo mundo que está no estúdio também, quem está acompanhando a gente nesse Sport Center. Faz as contas para o retorno do Pedro, como eu disse, até os companheiros do GE deram essa informação, que ele foi reavaliado e aí liberado para fazer treinamentos físicos, né? Ali mais com preparador físico, enfim, iniciar esse processo. O Edu aí, companheiro, falando da questão do Pablo Maia, sempre muito difícil, uma lesão muito grave, lesão de joelho, ligamentar, muito difícil para o atleta, sofre bastante, não só a parte física, mas também mental, é um processo complicado para voltar, então Pedro trabalhando demais para retornar a ele sofreu essa lesão no início de setembro do ano passado, uma convocação para a seleção brasileira. Então, um planejamento ali de 8, talvez 10 meses, vai completar 8 meses ali em março, né? Então, seria no finalzinho de março, início de abril, que talvez ele pudesse voltar a jogar até antes do esperado, poderia ser maio. Então, mas vai ser paulatinamente, passo a passo. O Flamengo, mais daqui a pouco, promete divulgar uma nota oficial sobre o assunto. Então, Pedro é mais para frente. E ainda tem a questão de Cebolinha, agora falando mais do fim de semana. Cebolinha e Michael, por exemplo, ficam fora, lesões musculares. O Alexandre, possibilidade de retornar, porque ele já está há algum tempo tratando da lesão muscular também. E o Felipe Luiz vai tentando montar o elenco de acordo com essas possibilidades, mas sem dúvida o Pedro retornando ali já de olho, quem sabe no Mundial, seria um baita reforço para a temporada ali para o ataque. O Flamengo que teve o Juninho ali como uma opção, já que o Gabigol deixou o clube. Bom, a gente tem o Pedro por temporada, que aí vai dar para fazer esse comparativo. Óbvio que é até uma sacanagem comparar, sei lá, o que o expectativa em cima do Juninho, como o Pedro trouxe, não tem como. de outro atacante, porque assim, o Pedro no Flamengo por temporada é um esculacho, né? A gente tá lá desde 2020, 54 jogos, 23 gols, 4 assistências. Não é a dele assistência, mas vamos para os gols. 21, jogou 46 partidas, 18 gols. 59 jogos em 2022, 29 gols. 2023, 61, 35 gols. Vai melhorando a sua média. 2024, 43 jogos e 30 gols. Ainda não atuou em 2025. E o que chama a atenção é que assim, ele se lesiona nesse período e quase termina o ano como um dos artilheiros. O artilheiro de temporada, né? O Yuri Alberto só passou ali no finalzinho. Na reta final. Na última curva. O Pedro, sem jogar, sem pisar em campo, defendia o seu... Não é nem o pódio, né? É a primeira colocação na artilharia. O Flamengo tá sentindo falta do Pedro? É bizarro isso, mas... Falar que não, né? Não tá. O Felipe Luiz, ele tá conseguindo ajustar a sua equipe com 2 atacantes, 2 jogadores ali mais móveis. A realidade não tá sentindo, mas o Pedro é jogador de seleção brasileira. A gente tá falando aqui de um cara, a gente inclusive falou ontem de seleção muito por conta do Neymar, e é o cara que pode ser, que era a expectativa de ser o 9. E acabou caindo a vaga na ocasião do Igor Jesus, né? Por conta do desempenho que ele teve no Botafogo no passado. E ele se lesiona com a seleção, né? Na seleção, exatamente. De novo, né? Porque lá na época do Fluminense foi a mesma coisa. Mas, assim, no momento não tá, mas é um cara que com certeza fará a diferença. Não tem como, até porque o Pedro é um artilheiraço. Não só do Flamengo, mas também da seleção. Não tá porque o Felipe Luiz encontrou alternativas, né? Mas facilitaria o trabalho dele ter um Pedro. Então, mas é isso. Eu acho que o mérito é do Felipe Luiz, todo. Porque quando o Pedro tem a lesão, o Flamengo ainda está naquele processo péssimo. Inclusive, para mim,
A lesão do Pedro é a derrocada completa então, do trabalho do Tite. Porque o Tite não conseguiu ter armas para jogar de outra forma. Ele tinha um 4-2-3-1, a base era o Pedro como pivô, como referência, não tinha outro jogador, tinha o Carlinhos, que com todo respeito tecnicamente não se compara. Nem está mais, não. Exatamente, o Tite não conseguiu arrumar outro jeito de jogar. Exato, e ali toda a situação do Gabigol, enfim, então, o Felipe Luiz é que encontra soluções para o Flamengo trabalhar sem o Pedro, porque precisa trabalhar sem o Pedro, mas a figura do Pedro, a disposição é inegável que, nossa senhora, muda muito o time de patamar. E é muito doido, porque quando a gente não tem muita confiança no técnico, repara, em comentarista, em jornalista, fã do esporte, que é assim, o time tá bom, o cara que tá machucado é bom também, mas aí tem que ver se o cara vai conseguir encaixar. Quando a coisa tá boa, às vezes é bom não mexer. Com o Felipe Luiz não tem essa. Você não discute assim, agora vai ter que encontrar um espaço para o Pedro. Doido. Isso aqui não vai ser uma conversa, vai? Não, claro que não. De jeito nenhum, né? Claro que não. É tirar alguém ali que tá jogando, por exemplo, né? O Felipe Luiz, ele tava jogando com duplas, né? E mesmo assim fazendo lá a movimentação tática que ele faz, mas basicamente dupla de volante, dois meias e 2 atacantes. Vai tirar um dos atacantes e vai colocar um cara de velocidade ali por trás dele, continuar jogando. Qual seria o ideal? Na minha concepção... Com o Pedro em campo. O parceiro ideal pro Pedro. Então, ficaria Pedro e Bruno Henrique, mas na minha concepção ainda acho que o Luiz Araújo vai tomar essa vaga. Pedro e Luiz Araújo ou Pedro e Bruno Henrique e por trás Gerson e Arrascaeta. É por aí, Mari? O Pedro voltando, ele volta a ser a peça... Volta, indiscutível. Para mim, indiscutível, não tem como. Indiscutível. Precisa acelerar, porque assim, a minha preocupação Não precisa. Não precisa acelerar, né? Não, já te respondo. Não desespera, precisamos que ele esteja no auge, no Mundial... Não precisa correr com a coisa, Então, a questão é que ele, como profissional, a questão é que ele está acelerando o processo porque ele se dedicou, aí, como o Pedro Henrique Torre falou pra gente, ele se dedicou esse tempo todo integralmente a se recuperar da lesão e ele que está acelerando esse processo. Então, ele que já está aí, está tendo a condição física, né, de começar esse recondicionamento físico, mas não tem necessidade absurda do time, do Felipe Luiz, enfim, do elenco, dele voltar antes do tempo que possa prejudicar, porque é muito comum quando tem esse tipo de lesão, né, ligamentar, esse tipo de jogador que é um cara mais pesado, não é nem pesado assim, eu digo de massa, né, cara muito forte. Então é muito comum que esse cara, se voltar antes da hora, ele se machuque depois. Então acho que pode, acho que pode ir respeitando o passo a passo. O corpo dele está respondendo. Isso é importante, assim. Acho que o fato de você acelerar o processo, a gente está falando inclusive de um clube responsável, né? Assim, de departamento, de muitos profissionais de um nível altíssimo. O Pedro contribuindo por ser um atleta mesmo, um cara que se cuida. Então, assim, se o corpo está respondendo, isso é ótimo para o Flamengo. Agora, por necessidade, não existe essa possibilidade. Precisamos dele, então vamos acelerar o processo. Não, o corpo dele está respondendo e isso é ótimo. E eu acho, Pedro Henrique Torre, que ainda tem a questão de um departamento médico que foi reformulado no Flamengo, né? Com o Runco também tomando algumas decisões. Então, assim, como o Pedro, camisa 9, né? Porque são muitos Pedros aqui nesse momento. Como o Pedro, camisa 9, voltará, também será talvez um primeiro cartão de visitas desse tamanho para um novo departamento médico que foi tão questionado, né? Fica tudo isso na mesa, né? Fica tudo isso em cima ali sob holofote, na verdade, para todo mundo observar exatamente como é que isso está se desenrolando. Mas acho que ajuda também o departamento médico ter exatamente isso daí que a Mari falou. Um rapaz que é muito focado, muito concentrado, muito profissional e sedento por recuperação, né? Doido para voltar e trabalhando demais por isso, os elogios que a gente ouve o tempo todo, que o Pedro é muito interessado o tempo todo, querendo acelerar dentro do possível, não é acelerar de qualquer maneira, dentro do possível a sua recuperação para, enfim, estar de novo à disposição ali do Felipe Luiz e o jogador quer jogar, né? Fica com aquela ansiedade de jogar novamente ali e ele está cumprindo os processos ali e, como eu disse, fica ali em torno de 8, 10 meses, seriam 8 meses em março, então talvez ali mais em abril mesmo, talvez ele possa recomeçar e aí fica no banco um pouquinho, vai ganhando uma minutagem e tal, para depois em maio, quem sabe,
está no seu ponto ideal. Não quer dizer o retorno do Pedro, não quer dizer que em abril ele vai estar lá voando de novo, marcando gol de calcanhar de novo, enfim, completamente em forma. Mas aos poucos, ganhando minutagem, e ajuda demais esse momento. O time está muito bem encaixado, o time está muito bem, o Filipe Luís sabendo rodar demais o elenco, adaptar, ter um modelo de jogo, mas roda bem as peças ali no ataque, sabe exatamente quem entra, quem sai, como faz a modificação. Não tem uma pressão neste momento, né? Não tem aquele desespero, precisa de jogador, precisa de resultado. Isso ajuda também a não ter uma pressão na recuperação do Pedro. Não, e assim, a gente está falando do Pedro, mas o nosso Pedro Henrique Torres já trouxe, né? E a gente vai olhar lá a lista de lesionados. Você vai colocar Everton Cebolinha sentindo de novo, né? Michael sentindo de novo, De La Cruz, que não consegue emplacar uma sequência, o próprio Alexandro sentindo. E você, em outros momentos aqui, a gente abria debates, a Mari, que está há mais tempo com a gente aqui no Sport Center, do que você já, assim, de abrir debate sobre a análise do departamento médico do Flamengo. Foi pauta durante muito tempo, né? E que agora a gente está falando de 1, 2, 3, 4. Só no ataque nós estamos falando de 3. Sim. Com o De La Cruz ainda, com o lateral, a gente vai falando de 5, 6 jogadores e o time tela. Quem fez mais gols no ano? Flamengo, 28 e o Filipe Luís, pelo menos nesse momento, ele está encontrando soluções. Por exemplo, Varela era muito criticado pela torcida do Flamengo e depois o Wesley passou o carro na disputa entre o Wesley e Varela. O Varela vai pro lado esquerdo e faz jogo bom, sabe? Até nisso o Filipe Luís está dando sorte, porque o Varela, que nem na posição dele, que era pelo lado direito, ele estava desempenhando também, vai pro lado esquerdo, consegue jogar bem. Não tem Varela, não tem Alexandre, o Ayrton Lucas estava machucado, o que a gente faz? Vamos abrir o Danilo da vida, vamos abrir o Léo Pereira, que foi, né? O Léo Pereira abrindo um pouco mais por lá, ou então qualquer coisa faz 3 zagueiros. Então o Filipe Luís, ele vai encontrando solução dentro de um elenco. E aí a gente está falando do elenco do Bahia, a gente está falando do elenco do Bahia, e também o Flamengo que está com um elenco robusto, está com nomes de peso, tanto nos 11 titulares, quanto enfim, nos suplentes lá, né? Nos reservas. Então, sim, eu falo que os times brasileiros estão entendendo como jogar o calendário brasileiro. Então, as contratações estão sendo para também, além dos 11 titulares, para compor o elenco e ter trocas fortes. Você não vai cair muito nível. Por exemplo, o Flamengo, em 2024, teve isso, 2023 também, em determinado momento, era a troca por jogador da base, que é o que o Palmeiras está passando. Lohan, a solução... O Alaciante está ganhando agora, o Everton Araújo, sabe? Então, tipo, em determinado momento, era a molecada da base que tinha que entrar para resolver. Foi isso, assim durante a Copa América. Exatamente. Né? Isso que o Gerson, que pegou o piano, falou, vem cá, dá aqui que eu resolvo. Então, o que o Palmeiras está passando agora foi o que o Flamengo já passou em determinado momento, só que agora o elenco está bem mais robusto. A gente está falando de 4 jogadores do setor ofensivo lesionados, saindo o Gabigol, e a gente está... O Flamengo com opção. Entra o Plata, entra o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo. Nem se fala mais no Gabriel. Nem se fala. Não. E não foi um questionamento. Não foi, mas é mérito do Felipe, assim. Mas tá um trabalho orgânico, né? Porque a gente vê como o Boto participa, como, assim, o pensamento é de um Flamengo muito forte durante a temporada. Pedro Henrique Torres, liberado, tá? Tá aí, nação, gostaram do vídeo, gostaram do corte? Então deixa aquele like para ajudar, pra gente continuar aqui firme e forte. Se inscreva no canal se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada, valeu? Bem, cara, a minha função aqui é essa, trazer para vocês os cortes da imprensa falando do Mengão. Falou, eu trago. Flamengo empolga, para você sim ou não? Comente, quero saber a sua opinião. Empolga, né? Até mais que isso, né? Eu até imagino que você pensou aí. Flamengo empolga demais, cara. Esse Flamengo tá avassalador. Bem, o Pedro, galera, iniciou preparação física e se aproxima de voltar a jogar. A previsão é para o mês de abril, né? É uma previsão melhor do que tinha no início, né? A previsão anteriormente era para maio. Sendo assim, voltando em abril, galera, ele volta um mês antes do imaginado, né? Do esperado. Bem, uma excelente notícia dessa, a gente tem que ficar feliz, né? E a nova previsão de custo faria o estádio do Flamengo ser o mais caro do Brasil. A previsão é de 3 bilhões ou mais, segundo o presidente do Flamengo, BAP.
É preocupante essa informação, né? Mas, galera, se der uma enxugadinha aqui, outra enxugadinha ali, segundo informações, este custo aí que o BAP estipula de 3 bi ou mais pode cair bastante, né? É porque esse projeto, cara, foi bem elaborado, foi um projeto bem moderno, né? Chique, né? Olha só a estrutura que eles criaram nesse projeto, por isso ficou caro. Só o telão, cara, que tem dentro desse projeto é muito caro, né? Então, assim, dá para enxugar o preço, dá para diminuir esses valores aí. Mas, galera, o importante é o estádio sair, né? Não precisa ser também tão chique, custar tudo isso, né? Se custar 1,5 bilhão, 2 bilhões aí, cara, tá bom, não dá para fazer um estádio com esse valor? Dá. O importante é ter o estádio. É o que eu acho. Valeu, galera. Tamo juntos. Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras. Fui!